Olá, gente, tudo bom? Eu sou a professora Juliane Terra, do canal Estude Passe, e hoje estou aqui para falar sobre preposição. Mas antes, se inscreva aí no nosso canal, se você não é inscrito ainda, ative o sininho das notificações para que você esteja atento, para que você saiba quando terá uma nova videoaula. E vamos para o nosso conteúdo de hoje. Preposição são palavras da nossa língua que, primeiro, elas são invariáveis, tá? Elas não sofrem flexão como, por exemplo, o substantivo e o adjetivo, que a gente pode levar para o plural, para o singular, para o feminino, masculino, tá? Então, eles não flexionam, faz parte da classe de palavras invariáveis, é a preposição. E também, para que elas servem, então? Elas servem para conectar termos de sintagmas, ou seja, sintagmas, a gente pode falar palavras também, né? As palavras são tanto os nomes quanto os verbos da língua, né? A gente chama de sintagma nominal ou sintagma verbal. Todos eles podem ser conectados por meio da preposição. Então, é um elemento de ligação entre palavras. Resumindo, são palavras que servem para conectar palavras, a verdade é essa. Então, olha só, também estabelecem relação de sentido entre eles, ou seja, quando a gente usa uma preposição, a gente não somente está ligando, mas também fazendo uma relação entre as duas palavras. Eu coloquei um exemplo aqui, ó, por exemplo, veja, falar sobre política. Falar é um verbo, ou seja, um sintagma verbal, né, um verbo, e aqui política nós temos um substantivo, né, é um substantivo. E essa palavrinha aqui, o que ela está fazendo? Ela é uma preposição, correto? Muito bem. Porém, ela também tem, a gente pode entender que essa preposição, ela tem um valor semântico, ela tem um significado aí que faz essa relação de sentido. Quando a gente fala, né, sentido, a gente está falando a respeito do significado. Qual é o valor semântico aqui dessa preposição? Isso mesmo, é sobre assunto, não é? Assunto, política, falar sobre novelas, falar sobre videoaulas. Então, veja que a preposição, ela não somente liga, mas ela também atribui um sentido. Veja só, as preposições também podem ser classificadas como essenciais ou acidentais. As essenciais são aquelas que sempre serão preposições, tá? Por exemplo, ó, aquelas tradicionais que a gente tem até uma musiquinha, né, que a gente canta pra gente decorar, que é assim: a ante, a terra, pós, com, contra, de, rem, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás, né? Aquela musiquinha que a gente aprende a decorar quais são as essenciais. Só que, às vezes, algumas palavras, elas podem assumir também essa forma de preposição, elas se transformam em preposição, elas eram de uma classe gramatical e depois elas passam a ser de outra, como acontece, nós chamamos isso de acidentais, tá? É um acidente, só gravar assim, é um acidente, acidentais. Então, eu coloquei 3 exemplos, conforme uma conjunção que se transformou em preposição, que pode ser transformada em preposição. Menos, que é advérbio, né, e pode ser transformado também em preposição, salvo. Então, são palavras que, na sua origem, elas são de uma classe de palavras, uma classe gramatical, e podem ser usadas também em algum momento como preposição. Entendido? Nas preposições também pode ocorrer o que nós chamamos de combinação ou contração. O que é a combinação? É quando nós temos uma preposição a que se une a um artigo o e dando origem ao que nós usamos, que é o ao, né? Que é uma preposição mais um artigo masculino. Também temos ele, no caso aqui eu coloquei o exemplo no plural, tá? A mais os igual aos. Essa é a combinação, não há nenhuma perda fonológica, não há nenhuma perda de fonema quando se une, então a gente chama de combinação. Já a contração, há uma mudança fonética e da forma também da palavra, que no caso originou-se de uma preposição em mais uma outra palavra. Então veja só como ocorre.
Em mais um é igual a numa. A preposição em mais o artigo nós temos o resultado que todo mundo fala, todo mundo conhece, numa. De, que é uma preposição, mais essa, nós temos o resultado dessa. Em mais ela, né? É preposição, mais um pronome, também temos nela. Então veja que a contração, há uma mudança na estrutura da palavra. A palavra se modifica para ela se tornar uma só. Nós chamamos isso de contração. Também eu não poderia deixar de mencionar aqui a crase, que faz parte, tem tudo a ver com preposição. Veja só, o que é a crase? Só para relembrar, a gente tem uma aula aqui no canal que fala sobre crase, tá? Dá uma olhadinha lá, vou colocar no cardzinho aqui e também vou deixar na descrição do vídeo para que você veja essa aula também sobre crase. Mas, só para a gente relembrar, crase é a fusão de a preposição mais a artigo. Ou então, a preposição mais o a pronome. Então, o a, junto, na verdade, o a que inicia um pronome. Aí eu coloquei um exemplo aqui só para você perceber como que é essa fusão. Olha, fui à escola. Aqui você deveria colocar o artigo, porque, ó, fui, aqui nós temos uma preposição, como se eu falasse assim, fui para a escola. Então, fui à escola, o a preposição, mais o artigo, porque se você disser assim, fui ao cinema, colocar aqui, vamos supor, uma palavra masculina, vamos supor que fosse cinema, tá? Cinema, ai que maravilha, saudade no cinema, mas vamos lá, ó, fui aí você teria que alterar aqui, ó, seria ao. Então, quando aparece aqui, ó, o artigo, você vai entender que aqui vai ter, sendo uma palavra feminina, aparece o acento indicativo de crase, tá ok? Ou acento grave, como nós falamos também. Fui àquela casa, ou seja, se você quer dizer fui para aquela casa, então aqui você vai ter que adicionar também o acento, porque, ó, nós temos o a, preposição para aquela, né, que significaria a mesma coisa, e o aquela, que é um pronome. Então, a fusão aqui desses dois elementos fonológicos, a gente tem que indicar numa palavra só. A língua me permite fazer isso, a gente usa o acento grave nisso, ok? Entendido essa parte? E agora, vamos entender o que é uma locução prepositiva. Locução prepositiva são duas palavras ou mais palavras que assumem o valor de uma preposição. Veja só o exemplo. Sairei antes da aula acabar. Nós temos aqui, ó, uma locução prepositiva, porque toda essa expressão aqui, na verdade a gente pode tirar até aqui, né, o azinho, que aqui no caso não seria, aqui é uma contração, como a gente já aprendeu, né, o de, que é a preposição mais a. Então, acabaria aqui, né, antes da aula acabar. Então, aqui nós temos uma locução prepositiva, porque ela tem duas palavras com o valor de uma, na verdade, que nesse caso é a preposição. Agora, nós vamos fazer alguns exercícios para ver se você de fato aprendeu o que nós vimos hoje. Então agora, gente, vamos treinar um pouquinho para ver se a gente compreendeu o conteúdo de hoje. O mais importante, o que eu achei mais relevante, é a gente treinar a relação de sentido, porque normalmente quando nós vamos fazer algum exercício, alguma questão de prova, é muito comum pedir o sentido da preposição, qual que é o valor semântico. Então vamos agora avaliar. Olha só, veja essas frases. Eu peço que você dê um pause aí no seu vídeo, analisa, anota aí e volta aqui comigo para a gente fazer a correção. Já terminou? Vamos lá então fazer a correção juntos, bem juntinho? Vamos lá, ó. Fomos a São Paulo. Qual é a preposição aqui? Muito bem, aqui, ó, a. E qual é o sentido dela, que é o mais importante que eu quero que você saiba? Isso aí. Direção, vamos colocar aqui, ó, direção, né? Dá um sentido de direção. Fomos a São Paulo, é direção. Estudo para passar. Qual é a preposição? Muito bem, é o para. E da ideia de quê? De finalidade. Passamos por vários locais. Onde está a preposição?
Muito bem, aqui. E então, qual que é o sentido? Sentido de lugar, né? A gente poderia falar lugar, caminho, né? Por. Estou sem fome. Onde está aqui a preposição? Aqui, muito bem. Eu acredito que você tenha acertado, né? Esse sem dá a ideia de ausência. Então, ausência, ok? Então, gente, isso foi um pequeno exercício só para você compreender e treinar um pouquinho essa questão da preposição. Se você gostou da nossa videoaula de hoje, já dá uma curtidinha e dá uma curtidinha mesmo assim, tá? Não quero dislike não, tá? Na minha aula não. Se você não gostou ou ficou com alguma dúvida, alguma pendência, poste aí nos comentários pra gente ficar sabendo o que você tá achando das nossas videoaulas, ok? Então, se você não é inscrito e gostou da aula, pode se inscrever aqui para você receber mais conteúdos aí quando a gente estiver postando, tá bom? Beijo, fique com Deus e até a próxima!